Quem vai apresentar? Agostinho e Rafael? Agostinho. Alô, alô. Opa, boa tarde. Deixa eu ver. Pode começar? Pode. Tá. Boa tarde a todos, meu nome é Rafael e hoje eu e minha dupla, o Agostinho, vamos falar um pouco sobre o capítulo 1 do livro As Barbas do Imperador. Bom, o capítulo começa com o nascimento do futuro herdeiro do Brasil, Dom Pedro II, e com o país inteiro em festa, apostando todas suas fichas no recém-nascido. Porém, nesse momento, o país não estava bem, tanto é que Dom Pedro I dissolve a Assembleia Constituinte em 1823 e logo em 1824 a Constituição cria o poder moderador, capaz de influenciar e interferir nos poderes executivo, judiciário e legislativo à vontade. Com isso, as províncias nordestinas enlouqueceram e surge em Pernambuco a Confederação do Equador. Mas ela futuramente é sufocada e possui os líderes mortos, inclusive Frei Caneca. Em 1825, Portugal reconhece a independência do Brasil e trocam vantagens financeiras com ele. Nesse ano ainda, estoura a Guerra da Cisplatina entre o Brasil e a Argentina para ver quem ficava com o território da Cisplatina. Mas futuramente ela acaba se tornando independente, ou seja, os dois saíram derrotados. Com apenas 1 ano de idade, o príncipe presencia a morte de sua mãe, e nesse mesmo período seu pai descobre seu verdadeiro amor, a Viscondessa de Santos. Porém, desconfiam de Dom Pedro sobre a morte da mãe de Dom Pedro II. Após 3 longos anos de busca, Dom Pedro se casa com a Dona Amélia de Lutzenberg, que tinha 17 anos de idade. No ano de 1828, em Portugal, começa uma grave crise de sucessão ao trono, na qual Dom Pedro estava de olho desde o início. Portanto, aqui no Brasil, cresce a desconfiança e junto com ela surgem rebeliões e brigas, como, por exemplo, a Noite das Garrafadas. E então o monarca sai com Dona Amélia e Dona Maria de Glória para assim tentar conquistar o trono de Portugal para sua filha. Entretanto, deixa o pequeno príncipe e as princesas aqui no Brasil. Depois de ser abandonado, Dom Pedro II é aclamado por todo o Brasil e é considerado o futuro e a esperança de melhora do país. No começo, ele e suas irmãs ficaram sob os cuidados de José Bonifácio de Andrada, que era um antigo inimigo do ex-imperador e foi o tutor designado por ele. Passou-se pouco tempo até que José foi substituído, preso e exilado por ter sido envolvido numa conspiração de simpatizantes de Dom Pedro I. Além disso, Dom Pedro II recebeu cartas de sua madrasta, Dona Amélia. Depois da substituição de José Bonifácio pelo Marquês Itanhaém, as 3 pessoas mais influentes da juventude de Dom Pedro II entraram em ação. Elas eram Dona Maria de Verna, que cuidava da gestão do palácio, Paulo Barbosa, que ficava com as finanças e os rituais oficiais que incluíam o príncipe, e Aureliano Coutinho, que exercia tipo um professorado político, intrometendo-se até em assuntos regenciais. Um mês depois do novo tutor assumir, Dom Pedro I morre por tuberculose em Lisboa, em 1834, em 24 de setembro. Dom Pedro II foi educado para ser totalmente diferente ao pai no caráter, na educação e principalmente na personalidade. Ele tinha uma rotina cotidiana muito tediosa e com regras estritas para mantê-lo longe de seus súbditos. Dom Pedro II só encontrava com as irmãs depois do almoço, por 1 hora, e, no restante do tempo, permanecia com os criados. Muito bem, senhor Agostinho e Rafael, vocês brilharam. Que coisa maravilhosa, fizeram um resuminho, fizeram um roteirinho, leram bonitinho, as mensagens estavam espetacularmente organizadas. E é isso, moçada, é isso. E aí essa que é a parada. Uma coisa que essa situação trouxe para a gente é a possibilidade justamente da gente fazer uma apresentação com informações precisas, uma leitura clara e um bom entendimento. Muito bom, viu? Gostei bastante, viu, Rafael Agostinho? Parabéns, excelente, maravilhoso, espetacular.
E aí o sarrafo subiu, eles colocaram o sarrafo lá em cima. Agora quem for pular vai ter que pular mais alto. Então aí quem for apresentar vai ter que fazer uma apresentação melhor do que os meninos fizeram. Excelente, viu, meninos? Beleza, Júlia. Beleza, meninos. Valeu, viu? Vamos aguardar as apresentações, as próximas apresentações, porque a gente vai fazer uma atividade, viu, moçada? Depois sobre o livro, tá? Então é importante que vocês ouçam a apresentação dos coleguinhas. Carol e Sofia agora. Oi, Edmar, tá me ouvindo? Tô ouvindo, Sofia. Tá bom, então a gente vai falar sobre o capítulo 2. A história começa em 1840. Ainda faltava 3 anos para Dom Pedro II completar a maioridade e ser coroado imperador do Brasil. Mas ainda assim, políticos liberais se reuniram na Chácara da Joana para arquitetarem um movimento defendendo a antecipação da maioridade de Dom Pedro II, que então possuía apenas 14 anos de idade, com a intenção de apoiar a chegada dele ao governo e assim tirar o conservador Marquês de Olinda do poder. O regente Marquês de Olinda, chega a conversar com Dom Pedro II sobre a antecipação, mas ele não estava dando atenção para esse assunto. Na sessão de 22 de julho, a Câmara se agitava, pois muitos queriam Dom Pedro II no poder, mesmo ele não tendo a idade adequada. No dia 22 de julho, Dom Pedro II, junto ao governo conservador, resolve concordar com a medida de antecipação da sua maioridade, revelando um lado missionário e uma maturidade emocional dificilmente imaginável para sua pouca idade e experiência. Na verdade, Dom Pedro II e os conservadores não estavam de acordo com a medida, mas queriam fugir de uma provável desordem da população. O golpe da maioridade garantiu a coroação de Dom Pedro II como imperador do Brasil. Nessa parte da história, ele prometia manter a religião católica apostólica romana, a integridade e indivisibilidade do império, e observar e fazer observar a Constituição Política da Nação Brasileira e mais leis do império, e promover o bem geral do Brasil. Agora a Carol vai continuar. Boa tarde, gente. Boa tarde, Edmar. Tudo bem? Bom. Oi, Carol. Tudo bem? Tudo bem. A coroação de Dom Pedro II seria uma celebração de grande importância. Por isso, um projeto foi elaborado de janeiro a julho pelo arquiteto e pintor Manuel de Araújo, utilizando materiais nobres, como madeira, tecido, vidro, etc., para que tudo saísse perfeito. A varanda foi o edifício construído para ligar o paço à Capela Imperial, e na parte central do edifício ficava o templo, onde se instalaria Dom Pedro II depois de coroado. Dom Pedro assumiu o trono primeiramente como monarca constitucional, e a sagração seguiu o modelo caprichoso da moda dos Habsburgos. O mais novo imperador utilizou uma coroa que foi feita exclusivamente para ele, pois queriam que esse segundo reinado fosse diferente, em que nenhum vício e símbolos deveriam passar de pai para filho. A mursa era feita de penas de galo da serra, o cetro era de ouro maciço e trazia no topo uma serpente alada. E, por fim, também havia uma mão da justiça, que foi modelada a partir da mão do imperador. E então, com vários gritos de viva, Dom Pedro II finalmente foi coroado. Isso aconteceu no dia 18 de julho de 1841. E então, assim, ele assumiu o trono brasileiro. Tiveram diversas festas para comemorar essa importante data, e elas duraram 9 dias. A última celebração foi o baile de gala, que ocorreu no dia 24 de julho. E assim, para terminar o capítulo 2, haviam 2 lados de visão do imperador. Um lado viu o imperador como símbolo da nação, e o outro lado viu o imperador como sagrado e encantado. Mas uma coisa é fato, todos acreditavam que Dom Pedro II seria diferente. Ele era meio que uma esperança para a nação brasileira, e a maioria da população acreditava que ele seria um bom imperador e que lutaria pelo povo brasileiro. É isso, Edmar. Que coisa linda vocês... Olha só, moçada, então é o seguinte, maravilhoso, viu, meninos, Sofia e Carol? No início, lá no primeiro capítulo, os meninos falaram um pouco ali sobre
a questão de Dom Pedro vai embora, deixa que o filho, enfim, né? E aí agora o processo de coroação, né? O Dom Pedro, a maioridade dele é antecipada, e aí tem a coroação dele, e aí tem todo o ritual, e essa ideia, Dom Pedro, afinal de contas, será o redentor da pátria? Será o cara que conseguirá organizar o país? Bem, de qualquer modo, a coroação foi uma coisa espetacular, fizeram vários dias de festa para consagrar essa coroação de Dom Pedro. E grandes esperanças as pessoas depositavam na figura de Dom Pedro. E, de fato, ele correspondeu em grande medida muitas das expectativas, outras não. Tá? Meninas, excelente apresentação, coisa maravilhosa, assim, ó, as meninas mantiveram o mesmo nível dos meninos, e então, portanto, o povo que vai apresentar agora a qualidade é essa. Laura, Maria Olívia e Arthur. Oi, Edmar, você tá me ouvindo direitinho? Estou ouvindo direitinho, Maria Olívia. Então, eu, a Laura e o Arthur, né, a gente vai apresentar o negócio do terceiro capítulo. Após o golpe da maioridade, uma das principais preocupações era cuidar dos casamentos de Dom Pedro II e de suas irmãs. A ideia era que 3 casamentos fossem realizados com membros da Casa da Áustria, uma vez que ela tinha uma alta moralidade e possuía parentesco com a família real portuguesa. Em 1840, o emissário Bento da Silva Lisboa vai para a Europa a fim de procurar a Habsburgo, não comprometida para Dom Pedro II. Essa missão se mostrou extremamente difícil, pois Dom Pedro II era imperador de um território distante e desconhecido. Era considerado pobre e seu pai havia tido uma má fama na Europa. Enquanto isso, o rapaz estava ocupado completando a sua educação mais dirigida às artes, às letras e às ciências. Bom dia, Edmar. Depois de quase 2 anos na Europa, Bento Lisboa acaba fazendo amizade com o embaixador do Reino das Duas Sicílias e, em 1842, firma o contrato do casamento de Dom Pedro II com uma princesa de sangue Bourbon chamada Teresa Cristina. O casamento foi realizado por procuração em Nápoles em 1843. O príncipe Leopoldo de Bourbon, irmão de Teresa, fez o papel de Dom Pedro II na cerimônia. No dia 3 de setembro do mesmo ano, a fragata Constituição, navegação em que a princesa estava viajando, chegou no Brasil. Aí depois que a princesa chegou, eles se conheceram, né? E alguns anos depois, em 1845, o casal teve seu primeiro filho, que chamava Dom Afonso. Só que o menino morreu de febre amarela quando tinha só 1 ano de idade. Aí, 1 ano depois, em 1846, o casal teve uma menina que se chamava Isabel, e 1 ano depois, em 1847, eles tiveram mais uma filha, que se chamava Leopoldina. E durante esse período, a Europa estava passando por uma grande dificuldade, porque estava tendo uma grande onda de revoluções na Europa, lá. Só que, ao mesmo tempo que ela estava passando por essa dificuldade toda, o Brasil estava passando por um momento muito tranquilo. Já tinham passado as revoltas regenciais, então era um período de muita paz para o Brasil. Além disso, o café brasileiro tinha acabado de entrar no mercado internacional, então a economia brasileira estava se estabilizando. E a criação do cargo de presidente do gabinete, que é basicamente um primeiro-ministro, em 1847, vai garantir para Dom Pedro II um maior poder de intervenção no governo. É só isso mesmo, Edmar. Isso, meninos. Muito bem. Arthur, Maria Olívia e Laura. Excelente, viu? Também direto ao ponto aí, Dom Pedro foi coroado e agora tem que começar a governar. E aí ele começa a tomar algumas atitudes. Vem a esposa dele, a Dona Teresa Cristina, que ele não gostou muito a princípio não, mas ele vai ficar com ela para o resto da vida. Então, até a morte dela. Ela morre primeiro e depois ele morre. Bem, mas aí eles vão ficar próximos, eles vão ficar bem, mas especula-se que também Dom Pedro II não conseguiu sossegar o facho quando ele se encontrou com as
as babás das suas filhas. Aí ele parece que teve um caso lá com a Condessa de Barral, que vai ser uma amante dele. Enfim, é isso. Muito bem, meninos. Excelente, direto ao ponto, resumidamente, bacana. Vamos lá. Capítulo 4. Capítulo 4 será... e o seguinte, meninos. As meninas, Maria de Fátima, Maria Fernanda, Laura e a Rebeca, que é a aluna nova, que eu não conheço ainda, que não se apresentou. Eu sou, prazer, Rebeca, meu nome é Edmar Luiz da Silva, eu tenho 22 anos de idade, sou professor de História, tá? Qualquer coisa pode contar comigo, beleza, Rebeca? E aí, as meninas vão apresentar os capítulos 4 e o capítulo 15, tá? Como elas vão estar com a boca na botija, aí então já apresenta. Beleza, Rebeca? Então, meninas, podem começar a apresentação. Boa tarde, Edmar. Boa tarde, pessoal. Boa A gente vai tarde. falar sobre o capítulo 4 e o capítulo 15. Durante o capítulo 4, foi desenvolvida a lei inglesa Bill Averden, que dava poderes à Marinha Britânica para perseguir, revistar e prender navios suspeitos de tráficos negreiros, e eles sempre prendiam todos os envolvidos na pirataria. O Estado brasileiro até tolerava o tráfico, mas eram sempre jogados no grupo das nações bárbaras. Diante disso, foi aprovada a Lei do Antitráfico, em 4 de setembro de 1850, proibindo a entrada de africanos escravizados no Brasil e criminalizando quem a desobedecesse. Também foi criada a Lei de Terras, no dia 18 de setembro do mesmo ano. Foi a primeira iniciativa de organizar uma propriedade privada no Brasil. Quando o tráfico foi encerrado por conta da lei, uma grande massa de recursos apareceu na economia e todo o dinheiro empregado no tráfico estava em novos negócios, como, por exemplo, melhoramento na infraestrutura no Rio de Janeiro. Oi, aqui é a Maria Fernanda. Tá tudo certinho, né? Estamos escutando. Eu vou falar agora a continuação do capítulo 4. A febre amarela chegou no Rio de Janeiro em 1849 e foi causa de milhares de óbitos. O ano de 1850 foi caracterizado pela Era Mauá, que foi determinada pelas ações do Barão de Mauá. Ele foi político e industrial brasileiro, no intuito de acelerar o cenário industrial do país. Essa era ficou conhecida pelos investimentos volumosos na área financeira e industrial do Brasil, como iluminação a gás, rede de esgotos, calçamento de paralelepípedos e bancos puxados a bulbo. Esses investimentos foram inspirados em Paris urbana neoclássica. Nesse momento também, as pessoas mais ricas se vestiam muito bem, se caracterizando mais como os europeus. Como um exemplo, a Rua do Ouvidor. Esse local era caracterizado pela nova forma de vida, onde imitavam os bulevares europeus. Mas isso era bem diferente na parte afro-brasileira, onde as pessoas eram mais pobres e nem sempre faziam trabalho pesado. Nos tempos de Dom Pedro II, os salões tinham funções sociais e políticas. Os saquaremas, conservadores, e luzias, liberais, se reuniam nos bailes e recepções. Eles se revezavam no gabinete, exceto na conciliação que misturou os dois partidos. Os conservadores defendiam a centralização e a aliança dos grandes plantadores com a burocracia do governo. Eles eram famosos por adotar as propostas dos adversários quando voltavam ao poder. Já os liberais se uniam e favoreciam a autonomia das províncias. Era muito comum dizer que não havia nada mais parecido com um conservador do que o liberal no poder. Naquela época, em uma monarquia, cabia ao rei e à família dar o tom da vida social. Durante os primeiros anos do casamento, o imperador mostrou-se animado com isso, mas com o tempo mostrou-se totalmente ao contrário. Também deram início à construção de uma cultura própria e oficial brasileira, mas para que isso acontecesse, era preciso a construção de uma nobreza particular. Por esse motivo, Dom Pedro II decidiu dar início ao projeto nacional. Capítulo 15. Após a morte de Dom Pedro, a República atravessou períodos turbulentos, como o golpe militar, a Revolução Federalista do Sul, revolta da Armada, estado de sítio e a expedição contra Canudos. Então, o IHGB passou a liderar um movimento pela preservação da imagem de Dom Pedro II. O monarca começou a ser recordado nas releituras do povo e a população brasileira associou o fim da escravidão à realeza.
Um grande exemplo disso é a crônica Tatuagem do Rio, na qual o jornalista João do Rio conta que as marcas mais recorrentes entre negros eram os crucifixos e a coroa imperial. Em 1892, o IHGB passou a promover uma campanha em favor do translado dos restos mortais de seu ex-protetor. E no dia 3 de setembro de 1920, o retorno da família imperial foi autorizado. Porém, a princesa Isabel, já envelhecida, não teria forças para voltar ao Brasil e morreu em 1921 em seu castelo na França, enquanto o Conde Du morreu em 1922 a bordo do Massilia, navio que o transportava para o Brasil com seu filho Pedro. Oi, Edmar, tá me escutando? Estou escutando. Que bom ouvir sua voz, viu, Rebeca? Pode ir? A entrada dos corpos de Dom Pedro II e Barral em 1922 foi descrita como se o próprio imperador fizesse sua volta triunfal. Em 1925, acontece uma comemoração do centenário de Dom Pedro. As estátuas de Dom Pedro II passavam a imagem de um monarca pensador e cidadão. Em 5 de dezembro de 1939, Getúlio Vargas inaugurou a Capela Mortuário em Petrópolis. Depois da inauguração, Dom Pedro II, pelas mãos de um presidente forte como Getúlio Vargas, volta como um rei popular. Ao contrário do jovem rei português, Dom Pedro II continua eternamente velho na imaginação da população. Olha só, o capítulo 4, na verdade, ele mostra a formação, ideológica do Segundo Reinado, e o capítulo 15 já mostra lá no final das contas. Dom Pedro morreu, morreu no exterior, né? O corpo dele foi trazido para o Brasil e colocado lá em Petrópolis, que é a cidade, né, em homenagem a Dom Pedro II. E aí o que aconteceu? Mas Dom Pedro II passou para a história do Brasil como esse cara, esse estadista bacana, maravilhoso, assim, porque essa imagem foi construída também depois. E Dom Pedro I, a imagem dele começou, eles conseguiram limpar a barra também de Dom Pedro I, em relação aos desastres que aconteceram no governo dele. Mas, enfim, de qualquer modo, então, a partir depois que ele foi embora, ele só vai voltar para o país, o corpo dele vai voltar, a ossada dele vai voltar, né? E na viagem, então, de volta, a sua filha, da princesa Isabel, ela acabou morrendo também, né? Ela já estava bem velha, bem idosa, e ela morreu também na viagem, e não conseguiu chegar aqui. O marido dela também, o marido da princesa Isabel é o Conde. Eu não sei falar francês, não, mas é a única palavra que eu consigo falar bem, eu acho. Enfim. Muito bem, meninas, excelente apresentação. Ô, Rebeca, pode falar comigo, eu sou legal, pode falar comigo, não vou causar nenhum mal assim para as pessoas, tá? Capítulo 5, Isabela e Davi. Oi, Edmar. Oi. Então tá, capítulo 5. Dom Pedro II, ele não tinha muito interesse em política. Ele só aparecia 2 vezes na Câmara, já que não considerava esse seu trabalho sagrado, assim. Sua real tarefa, na opinião dele, se encontrava no Instituto Histórico e Geográfico do Brasil, que se localizava no Paço Imperial, inclusive. E essa tarefa era construir a memória do Brasil. E para fazer isso, ele precisava de uma corte. Essa corte tinha os historiadores, que cuidavam da memória, os pintores, que, pintavam, e para enaltecer a nacionalidade, e literários faziam peças para simbolizar o Império Brasileiro. O romantismo era um movimento que dizia adeus peças greco-romanas classistas. E assim entraram as emoções exorbitantes. O gênio criador, esse religioso e a proporção com a natureza. E nisso que começaram a pintar a memória do Brasil. E tinha um indígena como seu símbolo. É um pouco irônico, mas era. E os cenários das pinturas eram as florestas, enquanto os personagens viviam amores silvestres
cheios de heroísmo. O mais famoso autor dessa época era José de Alencar, que sempre se desentendia com Dom Pedro II. Eles começaram até a se alfinetar através de pseudônimos, até que Dom Pedro ficou de saco cheio e vetou o nome de Alencar no Senado. E a obra ícone da nação virou Iracema, que representava o sacrifício indígena que aconteceu em ordem da nação nascer. Outra obra, o Guarani, teve até uma adaptação para o teatro / ópera, importante para criar uma memória nacional. E aí, com isso, todas essas pinturas, memórias, livros, foi criado o símbolo do Brasil como sendo o indígena. Obrigada, Dilma. E quem vai falar era só eu mesmo, o Davi, a gente concordou que era melhor só uma pessoa. Tá. Isabela, agora que eu liguei o nome e a pessoa, a Angélica é do Hamilton, né? A cunhada, né? É? Ou não? Então tá. Isso. Muito bem, Isabela. Você estava falando que ia desmaiar de nervosismo? Não é possível. Você é uma pessoa tão descolada, uma pessoa tão autêntica. Não pode, de forma alguma. Isso aí, gente. Então, agora, nesse momento, a nação brasileira começa a tentar se fundamentar sobre as raízes do Brasil, as raízes indígenas, né? O que a Isabela falou que é um paradoxo, porque, por um lado, houve uma forte perseguição aos indígenas, aí agora, de repente, chamam os indígenas para dizer, não, somos todos irmãos. Enfim, tem uma treta entre o Dom Pedro e o José de Alencar, que foi um dos maiores dramaturgos do Brasil, cronistas, poetas, enfim. E eles ficaram brigando porque o José de Alencar, ele concorreu a uma vaga no Senado e Dom Pedro vetou. E aí eles começaram a brigar. Se houvesse Twitter naquela época, eles iam ficar brigando pelo Twitter. Inclusive, Dom Pedro escrevia e publicava no jornal com pseudônimo, para ninguém desconfiar que fosse ele, mas todo mundo sabia que era ele, que não gostava de José de Alencar. Mas coube José de Alencar tentar construir essa memória indígena fundamentadora do país. Muito paradoxal isso. Muito bem, Isabela, foi o capítulo 5, né? Isabela e Davi. Agora, capítulo 6, Luiz Neto e João Pedro. Oi? Eu posso Yes. mostrar a nossa apresentação? A gente fez um PowerPoint, só para avisar. Pode mostrar aqui? Pode compartilhar. Pode. Beleza. É o nosso resumo do capítulo 6, Como Ser Nobre no Brasil. O capítulo 6 do livro As Barbas do Imperador se resume na nobreza no Brasil no período colonial, em que cada detalhe é um símbolo de status, cada forma é uma demonstração de hierarquia. E aqui tem os níveis de nobreza, né? Tem barão, visconde, conde, marquês, duque, infante, príncipe real, rei e imperador, que é o mais alto. E quando Dom João VI veio ao Brasil em 1808, não apenas trouxe sua corte, como também a aumentou. Nos 13 anos que permaneceu no Brasil, Dom João VI nomeou 254 nobres. Dom Pedro I, em seus 8 anos de reinado, nomeou 119, e já no longo império de Dom Pedro II, o número de títulos chegou a 1439. E eu posso falar uma curiosidade? É que de todos os títulos, os únicos que você não comprava coisa do tipo, você só ganhava eles, você tinha que ganhar de algum jeito, era príncipe real, rei e imperador, que é de monarquia.
Agora é a vez do Luiz. Bom, a nobreza era basicamente o nível mais alto que você podia chegar, mas você também podia comprar outros títulos, mas com um preço muito alto, mas bem alto mesmo. Os títulos são de duque, marquês, conde, visconde, barão. Pode passar, não. Pode passar. Antigamente, até mesmo os pequenos atos podiam significar coisas grandes, como, por exemplo, se você segurasse um garfo bem e andasse da forma correta, você poderia ser... As pessoas já iam te considerar como uma pessoa superior, assim, às outras. Também existia, nessa classe alta, também existia a variação do comportamento dos gêneros dos homens e das mulheres, onde os homens eram urbanos e tinham polidez, e as mulheres eram suaves e modestas. E acabou. Meninos, gostei do PowerPoint aí, gostei da apresentação. Brilhou, hein, João? Que bom. Tinha 55 mil anos que eu não ouvia a sua voz, João. E também do Luiz, né? Também eu acho que talvez na apresentação, mas o João não tinha falado. Enfim, foi bom ouvir vocês. Apresentação bacana. E a questão da nobreza foi muito importante nesse período, principalmente os rituais relacionados. Dom Pedro II deu mais ou menos 1.400 títulos nobiliárquicos. Mas era extremamente caro ter um título de nobreza, extremamente caro. Mas o Dom Pedro utilizou essa prerrogativa para ganhar dinheiro, né? Porque, enfim, né, para financiar o luxo da corte. E a galera tinha um título, muito provavelmente, eu já dei aula para uns 3, 4 alunos cuja família tinha um título, alguém tinha tido um título de nobreza lá na época do Império. Se vocês investigarem, talvez vocês consigam chegar a alguém que tenha tido esse tipo de nobreza também. Tá bom? Muito bem, meninos. Excelente. Obrigado. Deu uma travada aí? Nada. Tá tendo o triângulozinho vermelho, ele apareceu aqui. Quando ele aparece, é uma tristeza. Muito bem. Agora, quem vai apresentar será o capítulo 7. O capítulo 7 é a Natália, Gabriel e Isabela. Tá me ouvindo, Edmar? Tô te ouvindo. Beleza, então, vou começar aqui. Só um minutinho. Ok. Boa tarde a todos, espero que todos estejam bem. Eu sou Gabriel Ribeiro Lima e vou apresentar um pouco sobre o capítulo das Barbas do Imperador, capítulo 7. Bom, como o próprio nome do capítulo já deixa subentendido, o capítulo é voltado para as propriedades de Dom Pedro, mais especificamente em Petrópolis. Exemplo das propriedades. Esse capítulo já se inicia com uma delas, o Palácio dos Vicerais, ou o Paço Real, que era onde Dom Pedro morava e exercia suas funções políticas. E também tinha o Paço São Cristóvão, também conhecido como Real Quinta da Boa Vista, pela sua localização privilegiada, privilegiada. Dom Pedro II nasceu lá, com luxo e simplicidade se misturando na decoração. Em 1817, tornou-se moradia da família real. E agora é a Fazenda da Santa Cruz. Essa fazenda é considerada o berço do coral do primeiro conservativo de música do país, pois lá se formavam grupos de escravos músicos com a expulsão de jesuítas. Ela passou a ser a Real Fazenda de Santa Cruz. Agora vou deixar com a Natália. Oi, Edmar, você está me ouvindo? Estou, Natália, estou te ouvindo. Ok. No capítulo eles falam dessas constituições, mas acho que tem uma importância maior para Petrópolis, a cidade de Dom Pedro II. Então eu vou falar um pouquinho dela. Na verdade, antes de tudo, era uma fazenda de Dom Pedro I na Serra da Estrela.
que depois de sua abdicação e morte, passou a ser do Dom Pedro II. Depois de um tempo, em 1843, o mordomo Paulo Barbosa apresentou uns planos para a fazenda para Dom Pedro, que aceitou de boa. E todo o projeto foi colocado nos cuidados do engenheiro Federico Queller, certo? Então, que também criou uma colônia de imigrantes alemães para poder povoar a região deserta. Esses colonos alemães e escravos da fazenda de Santa Cruz foram os responsáveis para poder construir toda a obra, e mesmo com alguns contratempos durante a construção, ela não foi interrompida. E um tempo depois, mesmo com uma parte do palácio incompleta, a família real já passava muitas temporadas no local. E quanto a cidade ia se desenvolvendo com traços que lembravam muito uma característica europeia, sabe? Os nobres iam aparecendo, sabe? Os políticos. Chegou a um certo ponto que eles ficaram cansados de se hospedarem em hotéis e começaram a construir seus próprios palacetes. E assim a cidade foi ficando a favorita lá de Dom Pedro II. E também lá foram inauguradas a primeira ferrovia e cervejaria do Brasil, segundo nossas pesquisas. É isso, Edmar. Tinha mais gente para falar? Não, né? Vocês Não. apresentaram isso. Então, vocês não sabiam, e os meninos contaram, o Gabriel e a Natália contaram para vocês, que Petrópolis se chama a cidade de Pedro. É isso mesmo. Não há nome mais egocêntrico do que Edimópolis. Já pensou? Então, é a cidade de Pedro que foi lá. E vocês não viram. Eu estava tentando convencer, no final do ano passado, a escola, Nova Lima, para a gente fazer uma excursão para o Rio de Janeiro. A gente ia na sexta e voltaria no domingo. Os pais de vocês, nem sei se deixariam, mas enfim. Para onde a gente iria? Para Petrópolis. A gente iria lá visitar a cidade de Pedro, né? Tem um circuito super bacana lá, mas infelizmente, se a escola já estava relutando bastante e com a pandemia, então, esquece. Muito bem. Agora, meninos, me diga uma coisa aqui. A Isabela não participou da apresentação? Não, a gente concordou. A gente combinou que eu ia ajudar com o texto, tá. e a apresentação ia ficar com o Gabriel e com a Natália. Perfeito, ótimo, então, ótimo. É só para a questão para eu esclarecer aqui. Ótimo, beleza. Então, agora o capítulo 8, Mateus e Lucas. Mateus e Lucas, vocês estão aí, né? Aham. Bom dia, Edmar. Tá me ouvindo? Bom dia, tudo bem? Tá. A gente vai apresentar o capítulo 8, que explica um pouco das festividades que ocorriam naquela época. Enquanto Dom Pedro II era imperador, tinha muitas festividades, que eram instrumentos estratégicos na afirmação da realeza. Algumas festas que aconteciam era o juramento da Constituição em 25 de março, 7 de abril tinha a elevação de Dom Pedro II ao trono, 18 de julho a festa da coroação, 15 de agosto festa da glória, 7 de setembro independência, 2 de dezembro o aniversário de Dom Pedro II. Então tinham vários motivos para ter qualquer festa. Tinham também as procissões de ruas, que eram festas mais culturais. Além disso, tinham os viajantes, que eram fundamentais para entender as festas do Império. Eles relatavam o cotidiano no Brasil. Boa parte deles eram europeus com cultura protestante. Algumas das procissões de rua eram as irmandades, que eram confrarias religiosas e tinham como objetivo arrecadar esmolas para a conservação de igrejas, conseguir remédios e organizar festas religiosas. Outra festa era a Folia do Divino Espírito Santo, que acontece 50 dias após a Páscoa cristã. Uma semana antes, os foliões percorrem cidades em busca de doações para a comemoração. E no dia da festividade,
Um menino de 8 a 12 anos é coroado e conduzido em procissão. A festa homenageia a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos. As cavalhadas são presenças constantes na maioria das grandes comemorações brasileiras. Os cavaleiros representam um combate simulado entre mouro e cristãos, em desafios e brincadeiras dos tempos medievais. As congadas também simulam combate entre cristãos e mouros, mas seus participantes são escravos negros e libertos. E no enredo do bailado, o rei do Congo cristão exige que o rei dos mouros se batize, quando ele se recusa e começa a guerra. O batuque eram danças que corriam em momentos especiais e noites comuns. O intrudo era uma espécie mais velha do carnaval, onde a diversão era jogar pós e limões de cheiro. Eram feitos na alta roda, tanto quanto na classe inferior. Com a proibição do intrudo, o carnaval ganhou as ruas em 1855. Na festa anual da Nossa Senhora do Rosário, elegiam-se o rei do Congo, com muito luxo. Sebastião era um rei português que desapareceu em uma batalha sem deixar vestígios. Os seguidores de Sebastião acreditam que o rei ainda voltará para instaurar o Quinto Império. Uma coincidência leva o Estácio de Sá a fundar em 1565 a cidade de Sebastião do Rio de Janeiro, antes da morte do rei. Na época de seu nascimento, Dom Pedro II foi saudado como um pequeno Dom Sebastião, que resumia as esperanças da jovem nação. É isso. Muito bem, senhor Matheus e senhor Lucas. Que bom ouvi-los, senhores. Vocês devem estar enormes, né? Vocês devem estar crescidos. Bonito, senhor Lucas Ferreira. O Lucas sempre está sorrindo, né? Toda vez que olha, eu lembro do Lucas, eu vejo ele sorrindo. O Matheus é um pouco mais tímido, né? Ó, meninos, muito bom, viu? Excelente. Moçada, é o seguinte, para o capítulo 9, que é o próximo, que fala sobre a Guerra do Paraguai, não tem ninguém que ficou responsável por ele, tá? E aí o que acontece? Nas próximas aulas eu vou explicar a Guerra do Paraguai. E aí eu vou contemplar essa parte aí, tá? Deixa eu ver. Aí o seguinte, capítulo agora 8, né? O Lucas e o Matheus. Não, na verdade, eu falei do Lucas, o Lucas é mais sério. Eu estava confundindo com o Luiz Felipe. O Luiz Felipe e o Vitor, parece que eles tiveram um problema. Parece que iam apresentar, mas não vão conseguir e tal. É isso, Luiz? O Luiz está aqui? Luiz está aqui? Eu acho que não. Eu acho que o Luiz não está aqui também. Luiz Felipe não está aqui. Aí o seguinte, então nós temos, deixa eu ver aqui, quantas apresentações? Uma, duas, três, quatro, 5 apresentações. Ou a menos que alguém já queira apresentar o capítulo 11, por exemplo. Rapidinho, se for rapidinho, o Samuel e o Daniel, vocês estão aí? Vocês querem apresentar? Ou se tiver alguém que queira apresentar, Alice e Felipe, o Theo e o Matheus, ou a Júlia e a Mariana. Se não tiver, a gente encerra por aqui, e aí na sexta-feira da semana que vem a gente vai ter que terminar de apresentar. Pode ser? Beleza? Bom dia, Daniel. Eu e o Rubiali podemos apresentar semana que vem? Pode. Você me chamou de Samuel, você chamou de Daniel ou Samuel. Mas pode. Aí tem 5 apresentações, aí apresenta rapidinho, e aí ele libera vocês. Beleza? Tá. Obrigado, Edmar. Então tá bom, gente. Um abraço para vocês. Até. Tchau. Deixa eu parar de gravar aqui. Você ainda não. Se alguém quiser falar